Olá, sejam bem-vindos. Que a paz do Senhor te acompanhe por todos os momentos de sua vida. Deixa eu te dizer uma coisa que muita gente vai achar polêmica. Tem culpa que parece consciência, mas na verdade é uma prisão bem educada. Você errou sim, mas se você está se punindo todo dia, isso não é arrependimento, é condenação disfarçada, e Deus não te chamou para viver sem paz duradoura. O contraintuitivo é isso. Quanto mais você tenta pagar pelo passado com sofrimento, mais você se afasta da cura, do alívio e do livramento que realmente transformam. E se eu te mostrar, em poucos minutos, como separar a culpa que corrige da culpa que destrói, e como recuperar sua esperança e sua energia positiva sem negar o que aconteceu, você fica comigo até o final? A culpa saudável é tipo um alarme. Toca, você olha, ajusta e segue em frente com fé e esperança. Mas quando ela não desliga, vira sirene, e aí a alma vai se cansando dia após dia, sem perceber. Nessa hora você já não está aprendendo, está se punindo, como se Deus exigisse sofrimento para liberar cura. Só que convenhamos, isso não é correção, é desgaste, e o coração começa a perder energia positiva. E o que era para virar inspiração e alívio, vira um peso que puxa você para baixo o tempo todo. Tem um sinal bem claro. Quando a culpa te impede de fazer o bem hoje por causa do que você fez ontem, ela passou do ponto. Ela te faz dizer: eu não mereço, eu estrago tudo, eu vou falhar de novo. E pronto, a paz duradoura vai embora. Aqui vai um exercício simples. Escreva em 2 colunas o que eu fiz e o que eu aprendi e termine com uma oração a Deus. Depois, escolha um passo prático de livramento. Pedir perdão a alguém, reparar um dano ou buscar ajuda madura, um pastor, um mentor, terapia. Isso transforma a culpa em direção e direção em cura, trazendo alívio real para a alma sem teatrinho. Agora, cuidado com a pegadinha. A culpa destrutiva sempre vem com um carimbo de sentença, como se não houvesse saída. Ela fala no seu ouvido que você é o erro, não que cometeu um erro. E isso rouba sua esperança e sua energia positiva. Só que Deus não trabalha com humilhação infinita. Ele trabalha com verdade, fé e restauração, passo a passo. Quando a culpa te paralisa, geralmente não é correção, é outra coisa disfarçada, tentando governar sua alma. E aí a pergunta muda tudo. Isso é arrependimento que cura ou condenação que aprisiona? Você percebe a diferença? Arrependimento de verdade é quando a alma reconhece o erro e, em vez de se afundar, se levanta com fé e humildade. Ele não te esmaga. Ele te orienta como uma seta apontando para um caminho melhor, e isso já é inspiração. Já a condenação chega de cara fechada, sem conversa, dizendo: acabou para você, como se Deus fosse um acusador impaciente. Arrependimento diz: eu fiz. Condenação diz: eu sou. E essa diferença muda tudo, inclusive sua paz duradoura. Quando você entende isso, você começa a sentir alívio, porque percebe que ainda existe cura e livramento. Pensa assim: arrependimento é um médico que diagnostica para tratar. Condenação é um carrasco que diagnostica para punir. No arrependimento, você consegue olhar para o erro, aprender e escolher um próximo passo, com esperança e energia positiva renovada. Na condenação, você só revive a cena, como se estivesse preso num replay mental que drena a alma até secar. Um jeito prático de testar. Depois de pensar no que aconteceu, você fica mais disposto a reparar ou mais tentado a desistir de si mesmo. Se o resultado é desistência, pode apostar. Não é voz de Deus conduzindo a cura, é peso empurrando você para o chão. Agora vou te dar um exemplo bem pé no chão. Você falhou com alguém, respondeu mal, magoou, errou feio. Arrependimento te move a mandar uma mensagem sincera, sem desculpas. Eu errei, me perdoa, quero reparar isso do jeito certo. Condenação te faz sumir, ficar se chamando de inútil e ainda inventar que não adianta tentar. Olha a armadilha aí. E se quiser reforçar isso na prática, leia Salmo 51 com calma e depois Romanos 8, especialmente o começo, como treino de fé e esperança. Porque quanto mais você entende o coração de Deus, mais a condenação perde força e a paz duradoura começa a voltar. Só que tem um ponto que muita gente ignora. Quando você fica tempo demais nessa culpa que acusa, o corpo e a mente pagam a conta. A condenação não fica só na cabeça. Ela vai se infiltrando no sono, no ânimo, nos relacionamentos, e a alma sente. E o mais perigoso é que você começa a achar normal viver pesado, sem energia positiva. Mas não é maturidade. Muitas vezes é uma ferida aberta, pedindo cura e livramento de um ciclo prolongado. E é exatamente aí que entra o próximo assunto.
O que a culpa prolongada faz dentro da gente, quando vira rotina silenciosa. Quando a culpa vira moradia, ela começa a mexer com tudo: seu humor, suas decisões, sua coragem e principalmente sua alma. No começo parece só um peso no peito, mas depois vira uma lente. Você passa a enxergar a vida inteira por um filtro escuro. A esperança diminui, a energia positiva some e a pessoa vai vivendo no automático, como quem carrega uma mochila cheia de pedras. E sabe o pior? Isso cansa tanto que até a vontade de buscar Deus fica abafada, como se a oração tivesse que pedir licença para existir. Só que a falta de paz duradoura não é sinal de que você é irrecuperável, é sinal de que você precisa de cura e alívio. A culpa prolongada também cria um hábito estranho, o de se punir antes que alguém te critique, como se isso te protegesse. Você erra e já se chama de fracasso, já se rebaixa, já se isola e acha que isso é humildade, mas é prisão sem grades. E aí surgem dois efeitos bem comuns: procrastinação, porque nada parece valer a pena, e perfeccionismo, porque você tenta pagar a dívida sendo impecável. Um exercício simples para quebrar isso: todo dia escreva uma frase de verdade e uma de fé. Eu errei, mas não sou o meu erro, Deus pode me guiar. Esse tipo de prática parece pequena, mas vai alimentando inspiração e reensinando sua alma a respirar. Vamos para um exemplo realista. A pessoa falha num relacionamento, num vício, numa decisão financeira. Ela começa a evitar conversas, evita novas oportunidades, evita até gente boa, porque se sente imprópria para a vida. Só que isso rouba seu futuro em parcelas, dia após dia, e o pagamento é alto. A alma fica seca e o coração endurece ou desaba. Aqui entra um passo muito prático de livramento: procurar alguém maduro para caminhar junto, discipulado, aconselhamento, terapia e falar sem maquiagem. Quando a culpa é trazida para a luz com sinceridade, ela perde o veneno, e a cura ganha espaço, com alívio de verdade. E tem algo ainda mais sutil: culpa prolongada pode virar religiosidade de punição, onde você tenta comprar paz com sofrimento. Você pensa: se eu me sentir mal o suficiente, talvez Deus me aceite. Só que isso é uma troca injusta, e a paz duradoura não nasce daí. A aceitação de Deus não é prêmio por autoflagelo, é graça que te levanta para viver diferente, com fé, esperança e energia positiva restaurada. Por isso, o caminho não é negar o erro, é encarar com verdade e receber um perdão que não é teoria, é libertação prática. E é exatamente isso que a gente precisa destrinchar agora. Como o perdão de Deus funciona como livramento real e não só como frase bonita. O perdão de Deus não é um tapinha nas costas para fingir que nada aconteceu, é um ato de cura que muda seu lugar na história. Ele não só limpa o registro, ele interrompe a cadeia que te puxa de volta para o mesmo ponto, trazendo livramento onde antes só havia acusação. Quando você recebe esse perdão pela fé, algo por dentro relaxa. A alma para de brigar com o passado e começa a cooperar com o futuro. E isso dá um tipo de alívio que não é euforia, é paz firme, aquela paz duradoura que não depende do seu humor do dia. É como se a culpa perdesse o microfone e a esperança voltasse a falar mais alto, com energia positiva e direção. Agora muita gente trava aqui por um motivo. Quer sentir que merece antes de aceitar, como se o perdão fosse salário, não presente. Mas o perdão de Deus funciona como hospital, não como troféu. Você entra ferido e sai curado, não o contrário. Um exercício prático: quando a acusação vier, responda em voz baixa, sim, em voz. Eu me arrependo, mas eu recebo o perdão de Deus e sigo. Depois faça um gesto concreto de mudança. Corte um gatilho, ajuste uma rotina, coloque limites e procure uma prática diária de fé. Salmos à noite, provérbios de manhã. Isso transforma perdão em caminho, e caminho em inspiração constante, sem aquele peso que suga sua alma. Pensa num exemplo bem comum. Você pediu perdão a Deus, mas continua se punindo como se fosse pagamento extra. Só que isso é como sair da prisão e continuar dormindo na cela porque você se acostumou com o chão duro. O perdão verdadeiro te dá autorização para recomeçar, e recomeço é parte do livramento, não sinal de fraqueza. Se quiser algo bem aplicável, escreva uma carta curta para si mesmo. Eu errei em X, aprendi Y e com fé eu dou o próximo passo Z. Guarde e releia quando a culpa quiser te sequestrar. Isso reforça esperança, energia positiva e abre espaço para a cura acontecer de forma estável. Só que existe um desafio final. Receber perdão é uma coisa, viver como alguém perdoado é outra, e é aí que muita gente se perde. Porque o passado tenta voltar como rótulo, como se você tivesse que carregar a etiqueta para sempre para não repetir.
Mas dá para viver livre sem apagar a memória, e dá para lembrar sem se condenar. Isso é maturidade com paz duradoura. E quando você aprende a usar o passado como professor, não como carrasco, sua alma ganha alívio e sua fé ganha corpo. E é justamente isso que a gente vai abrir no próximo tópico. Como viver livre do passado sem negá-lo, sem fingimento e com Deus no centro. Viver livre do passado não é fingir que nada aconteceu, é parar de deixar o que passou mandar no que você vai fazer hoje. É olhar para trás com verdade, mas caminhar para frente com fé, porque Deus não te chama para morar na culpa, Ele te chama para avançar. O passado pode ser uma referência, um alerta, um aprendizado, só não pode ser uma coleira no pescoço da sua alma. Quando você entende isso, a esperança volta a ter espaço e a paz duradoura deixa de ser uma promessa distante. E aos poucos você sente alívio, não porque você virou perfeito, mas porque entrou num processo real de cura e livramento. Aqui vai um método simples e bem prático. Transforme o passado em 3 coisas: lição, limite e legado. Lição: o que aprendi? Limite: o que eu não repito. Legado: o que eu vou fazer diferente a partir disso. Por exemplo, se você errou com palavras, o limite pode ser não discutir cansado, e a lição pode ser pausar antes de responder. E o legado vira ação. Ler um capítulo por dia de Provérbios, praticar 10 segundos de silêncio antes de falar e orar pedindo energia positiva e sabedoria. Isso dá direção para sua alma e transforma culpa em inspiração, sem aquela conversa cansativa de "eu sou assim mesmo". Outra chave: pare de tentar pagar pelo passado e comece a construir reparação no presente, com atitude e constância. Às vezes reparação é pedir perdão, às vezes é devolver algo, às vezes é mudar um comportamento que machuca os outros e você mesmo. Se for um tema emocional pesado, procure apoio, aconselhamento pastoral, terapia, grupos de apoio. Isso também é livramento, não é vergonha. E para fortalecer a mente, 2 livros bem acessíveis e úteis: O Poder do Hábito e 12 Regras para a Vida, lendo com filtro e maturidade. Quando você une prática e fé, a cura deixa de ser discurso e vira rotina, trazendo alívio de verdade. Agora tem um detalhe que ninguém gosta de admitir. A gente repete o passado quando tenta esquecê-lo à força. O caminho mais seguro é reconhecer, aprender e seguir, sem fazer do erro uma identidade. E sim, às vezes você vai lembrar do que fez e sentir vergonha. Quando isso vier, responda com esperança: eu não nego, mas eu não volto. Isso preserva sua história sem te aprisionar nela e mantém sua paz duradoura firme, mesmo em dias difíceis. E aí é que entra o ponto central do vídeo. Se existe uma forma verdadeira de largar a culpa, ela começa na maneira como você encara esse peso hoje. Agora, oremos. Oração para a culpa excessiva. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar. Senhor, eu venho diante de Ti com o peso da culpa que tenho carregado por tanto tempo. Muitas vezes sinto como se meus erros fossem imperdoáveis, mas Tua palavra me lembra que Tua graça é maior que minhas falhas. Pai amado, limpa minha mente das acusações constantes que me perseguem. Ensina-me a distinguir entre arrependimento verdadeiro e condenação injusta. Que eu encontre libertação na Tua verdade. Espírito Santo, penetra meu coração e sara as lembranças que têm me aprisionado. Lava-me com Tua presença para que eu volte a respirar leveza. Renova em mim a alegria da salvação. Senhor, ajuda-me a aceitar o perdão que Tu já ofereceste. Que eu não viva preso ao passado, mas caminhe para frente com esperança e transformação. Rompe as correntes da autocrítica destrutiva. Ensina-me a me ver como Tu me vês, restaurado, amado e redimido. Que a culpa não determine mais meu valor. Tua cruz é suficiente. Liberta-me das expectativas irreais que coloquei sobre mim. Que eu aprenda com meus erros sem me aprisionar a eles. Guia-me para uma nova postura de vida. Que meu coração experimente paz profunda, fruto de saber que sou perdoado. Que cada dia seja uma oportunidade de recomeçar. Obrigado, Senhor, porque Tua misericórdia me alcança e me restaura. Eu descanso no Teu perdão. Amém. Você chegou até aqui por um motivo e eu vou te provocar com carinho. O que você vai fazer com tudo isso agora? Você vai continuar carregando um peso que Deus nunca te pediu para sustentar ou vai escolher pela fé o caminho da cura, do livramento e do alívio? A culpa que destrói te prende no ontem, mas quando você aprende a viver como alguém perdoado, sua alma ganha fôlego, sua esperança reacende e a paz duradoura começa a virar rotina. Então me responde de forma bem sincera.
Qual parte do seu passado você ainda usa como sentença, mesmo depois de já ter aprendido a lição? E o que você vai fazer hoje, nas próximas 24 horas, para transformar isso em inspiração e energia positiva? Se esse vídeo falou com você, não guarda isso só para você não. Se inscreve no canal, ativa as notificações e encaminha essa mensagem para um amigo ou familiar que está precisando de uma palavra amiga. Porque tem gente perto da gente sorrindo por fora, mas com a alma pedindo socorro por dentro.